Bem-vindos ao podcast Viva de Atitude, onde a gente discute quais são as atitudes que você precisa ter para você ir para frente, para você ter sucesso, para você ser feliz, para você ser muito melhor hoje do que você foi ontem. Eu sou o Danilo Barbizan. E eu sou a Patrícia Mariano. E o tema de hoje é Conhecendo o Coach Dan. Então vamos lá, Paty, falar desse cara. Então, primeiro, bem-vinda aqui, nosso primeiro podcast, né, do ano, lançamento do nosso primeiro podcast, e já com o tema aí para... Você vai me entrevistar, não é isso? Exatamente. Está preparado? Estou preparado, estou ansioso. Não sei o que tem aí por vir, quais são as perguntas, né? Mas vamos lá, estou ansioso para responder. Vai ser muito legal e é o nosso primeiro podcast aqui. Muito feliz de a gente estar lançando o nosso podcast. Espero que o pessoal goste, espero que faça sentido para todo mundo. Então vamos lá, esse é o primeiro aqui para dizer, para as pessoas conhecerem a gente, para as pessoas me conhecerem, conhecerem o nosso trabalho. Então a gente decidiu fazer esse primeiro podcast por conta disso. Vamos lá, estou esperando então a primeira pergunta. O que tem por vir aí? Bora, vamos saber um pouco mais desse tal cara aí. E eu queria saber, não só eu, né, como todo mundo, quem é o Danilo? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida, como você chegou até aqui. Legal, bacana. Então vamos lá, ó. Eu vou tentar resumir as pequenas, né? Vou tentar resumir as fases da minha vida, porque não tenho problema nenhum de falar sobre idade, isso é, para mim, uma grande bobagem. Então, eu tenho 42 anos, fiz 42 ontem foi meu aniversário, então, tá bem recente aí, meus 42 saiu do forno recentemente. Então, assim, eu sempre fui uma criança muito levada, muito arteira, sempre brinquei na rua, era moleque de rua, literalmente, e sempre brinquei de skate, de bolinha de gude, sempre, assim, fiz de tudo na rua, né? Eu chegava em casa, literalmente, um trapo, sujo, imundo, né? Só que de uma hora para outra as coisas começaram a mudar, e eu, de uma personalidade arteira, bagunceira, molecão mesmo, eu fiquei sério, eu fiquei reservado, fiquei mais tímido, eu mudei um pouquinho, né? Essa que é a verdade, assim. Aliás, eu mudei bastante. Inclusive, no meu site vai ter lá os 3 cliques da minha vida e tem bastante detalhes sobre essa minha história. E de uma hora para outra eu mudei, né? E quando criança, eu sempre fui uma criança que sempre gostou muito de se divertir e prezou muito pela liberdade, né? E de uma hora para outra eu mudei, e nessa mudança toda, começou a gerar uma certa introspecção e um certo interesse por pessoas, e eu passei a prestar atenção no comportamento das pessoas, literalmente. Eu julgava, eu criticava, eu sempre fui muito crítico, eu analisava, eu fazia muita reflexão sobre o comportamento e os hábitos das pessoas. Eu me interessava muito por isso, não sei dizer exatamente o porquê, não sei identificar na minha vida o que aconteceu que isso me despertou interesse. E isso mais ou menos com que idade, Dan? Isso já foi na pré-adolescência ali, para uma adolescência, uns 14 anos, por ali, eu comecei a mudar. Eu lembro até que os meus amiguinhos, né, a molecada da rua ali, começou a falar, ele fala certinho, ele não sei é o o quê. nerd da rua. Ele é o nerd da rua, aquela coisa, todo comportado, que não sei... Assim, tipo, bullying, entre aspas, né? Mas, assim, era brincadeira. Pô, assim, a gente sempre foi muito molecão, moleque de rua, zoava com todo mundo. Então, eu não percebia isso na época. Eu lembro que eu me sentia mal. Eu lembro que muitas vezes os meus próprios amigos me deixavam um pouco deslocado por conta disso. Mas, assim, eu tinha uma certa popularidade, assim, eu me dava bem com todo mundo, então isso não afetava de jeito nenhum, muito pelo contrário. Eu tenho grandes amigos, tenho contato com eles até hoje, me orgulho muito deles, inclusive, hoje são caras, assim, sensacionais, né? Temos um grupo e tal, então, assim, tivemos momentos muito legais, momentos ruins de briga e tal. Imagina, eu já briguei, né? Já fui moleque de rua de sair no tapa na rua, né? Com alguns e tal.
Mas, enfim, isso tudo é passado. A gente era moleque, a gente era muito, imagina, não sabia nada da vida. Continuo não sabendo, mas tá tudo bem. Enfim. E aí eu mudei. Chegou uma hora que eu mudei. E eu gosto de falar isso porque eu acho que foi esse primeiro clique que me fez despertar para o que é a vida e o que verdadeiramente importa, né? Então eu passava, quando moleque, passava o dia inteiro fora da rua, correndo atrás de pipa, rodando peão, jogando bolinha de gude, fazendo um monte de coisa, né? De moleque mesmo, moleque de rua. E aí chega um determinado momento que eu falo, não quero mais isso para minha vida, eu estou perdendo tempo. Eu não sei o que aconteceu, eu não consigo lembrar hoje para dizer aqui para vocês, né? O que aconteceu para eu mudar? Por que eu não lembro? De fato, eu não lembro. E hoje, estudando, depois de tudo que eu estudei, eu consigo fazer uma reflexão sobre isso, mas não é o tema desse podcast, a gente pode até fazer outro depois para falar disso. Bom, e aí na adolescência eu mudei, eu saí daquele bairro, fui para um outro bairro, aí eu comecei a me deparar com outras coisas na vida, eu fui para um colégio extremamente exigente, tinha um nível de educação, posso dizer, muito maior do que eu tinha do que eu tive Era a vida mais toda, rígido. muito mais. Eu repeti de ano, né, eu tive que fazer prova para passar, para ser aceito nesse colégio. Foi um processo doloroso, digamos assim, desafiador. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, eu passei, repeti de ano, tive um monte de dificuldade, mas enfim, me formei e tal, legal. E aí, o que aconteceu? Eu fui, mesmo tendo interesse pelo ser humano, pelos relacionamentos, pelo comportamento, eu acabei indo para o lado da informática. Eu tentei arquitetura, não passei. Aí eu fui tentar vestibular para passar na USP em arquitetura, não passei. E aí depois eu tentei para ciências da computação. Aí fiz ciências da computação, passei em duas faculdades, né? Passei no Mackenzie, passei na Metodista. Passei em terceiro lugar na Metodista, inclusive um ato que eu me orgulho muito, porque eu estudei pra caramba, estudei igual condenado ali para conseguir passar. Deu tudo certo, aí eu escolhi fazer Mackenzie. Fiz 2 anos de ciências da computação, aí eu troquei de curso, fui para sistemas de informação, fiz mais 2 anos. No terceiro ano, eu decidi sair e abandonei a faculdade. Uau! Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, sair do Mackenzie. Meus pais, eles compreenderam, me apoiaram, mas foi, acho que, uma das conversas mais difíceis que eu tive na minha vida, foi dizer para minha mãe que eu não ia mais seguir a faculdade. E como que isso aconteceu? Porque eu descobri o mundo das terapias. Eu nunca tinha recebido uma massagem na vida, né? E a gente ia viajar para Florianópolis com um grupo de amigos, e aí nesse grupo de amigos tinha um cara que tinha feito um curso de shiatsu, né? Para quem não sabe, shiatsu é um estilo de massagem, né? É um estilo de massagem relacionado à medicina chinesa. E aí eu recebi uma massagem desse meu amigo, na praia, na areia. Ele falou, Danilão, deita aí, cara, que eu vou te fazer uma massagem. Você está muito estressado, você está muito nervoso e tal. E brincando, imagina, a gente não estava estressado nem nervoso. E aí ele foi querer treinar, ele estava fazendo um curso, né, de shiatsu. Aí eu falei, mas o que é isso? Paty, eu nunca tinha ouvido falar de massagem na minha vida. Eu não sabia o que era aquilo. Sim. E aí ele começou pelo meu pé, começou a fazer uma massagem lá, começou a apertar meu pé, e eu, pô, que negócio é esse aqui, né, e tal, eu comecei a ficar relaxado, uma sensação boa e não sei o quê, e aí a coisa começou a ir, e ele fez massagem, aí foi para as minhas costas, pegou braço, mão, nuca, ele fez uma sessão de shiatsu ali que demorou acho que uns 40 minutos na areia. E aquilo para mim foi transformador, Paty, aquilo para mim foi revelador. Eu falei, eu quero fazer isso pelas pessoas. E parece que de uma hora para outra, aquilo que eu sentia na adolescência voltou como se fosse uma força maior. Imagina aí um feixe de luz fazendo isso, pá, e ele levei um soco na cara, foi como se eu falei, caramba, é isso que eu quero para minha vida. E aí, adivinha o que eu fiz quando eu voltei para São Paulo? Fui me matricular. No curso. Fui me matricular, exatamente. Fiz um curso de massagem. Fiz um curso de massagem final de semana.
Fui lá e fiz, pá, curso de shiatsu. Era sábado e domingo o dia inteiro. E aí eu falei, caraca. Eu lembro que eu me apaixonei na época, eu falei, que legal. E aí eu vi os canais energéticos, eu vi toda a sequência de massagem, aquele mundo diferente do que eu vivia. Eu falei, nossa, eu quero isso para minha vida. Eu quero fazer o bem para as pessoas, eu quero massagear o mundo inteiro. Eu lembro que eu fiquei alucinado com essa possibilidade. E foi muito legal. E dali é um outro pedaço da minha história. Aí eu fui convidado para fazer parte de um grupo de terapeutas. Eu tive uma mestra, né, que me ensinou, poxa, 90% do que eu sei hoje, e do que eu uso, do que eu aplico no meu dia a dia. Essa mestra me passou lições de vida, não só lições técnicas, né, de acupuntura, de massagem, de tudo mais. E eu lembro que ao mesmo tempo que eu entrei para esse grupo, eu também comecei a me formar da maneira correta. Então eu me formei em acupuntura, aí depois eu me inscrevi no curso de acupuntura, aí eu me inscrevi num curso de quiropraxia, aí eu virei terapeuta, me formei, fiz vários outros cursos, fiz um curso internacional de florais também, enfim. Aí eu tenho, como terapeuta holístico, né, sistêmico, eu utilizo várias técnicas para tratar. O fato foi que eu virei terapeuta e comecei a ajudar as pessoas. A minha mãe abriu a sala dela, falou assim, olha, filho, se é isso que você quer para sua vida. Ela pegou a sala dela, botou num cantinho o sofá, um rack que ela tinha com a televisão para ela ver a novela dela e tal. E o resto da sala, era uma sala grande, né? O resto da sala virou sala de atendimento. Então eu botei ali minha maca, a minha irmã mais velha, me deu a minha primeira maca de atendimento de presente. Eu tenho ela até hoje. Você sabe qual que é aquela maca azul lá que já está cheia de... Né, tá toda capengada já. Remendada. Mas se essa maca pudesse falar, quantas histórias de superação ali, de ajuda, de suporte ela poderia contar para a gente. Assim, essa maca, poxa, tem o quê? Vai para 18 anos aí praticamente essa maca. E ela está firme e forte ali. Então, a gente usa ela até hoje. E ganhei a primeira maca, comprei minha primeira estrutura de atendimento, ventosa, agulha, enfim, todos os materiais que eu precisava e comecei a atender. E foi uma época muito feliz da minha vida, porque eu atendia uma pessoa atrás da outra. E era só por indicação, era boca a boca. E eu não me preocupava com nada naquela época, a não ser aprender mais para poder ajudar mais as pessoas. E todo desafio que chegava, por exemplo, a pessoa falava assim, porque eu tenho dor no joelho. Eu ia estudar o porquê da dor no joelho, os canais energéticos, as patologias. Eu ia atrás, eu queria entender, eu falava com a minha mestra, falava com o grupo. E assim era, todo dia. Então eu embarquei numa jornada de conhecimento, autoconhecimento, muito aprendizado para poder ajudar as pessoas. E aí fui atender. Aí fui para spa, depois fui para clínica, porque eu me mudei daquela casa, eu perdi meu local de atendimento. Aí abri empresa, abri a Holística na época, a empresa que nós trabalhamos hoje, né? E naquela época o nome era Holística Bem-Estar, hoje é B2 Corp, né? A nossa empresa. E aí, legal, deu tudo certo, a empresa evoluiu, e eu parei de atender. Chegou um momento que eu parei de atender porque o Danilo, terapeuta, ele dormiu um pouquinho, né? Ficou ali adormecido, e aí depois entrou em cena quem? O Danilo empresário, Danilo de negócios. E aí uma outra etapa da minha vida que eu aprendi pra caramba de negócios, eu me enfiei no Sebrae, eu fiz sei lá quantos cursos no Sebrae, aprendi um monte disso, eu, graças a Deus, sempre tive uma veia empreendedora, minha família, né? Eu venho de uma família empreendedora, meus pais sempre tiveram os seus negócios próprios, então acho que esse sangue empreendedor falou bem alto, eu resolvi abrir essa empresa e virei empresário, né? Abri outras empresas no meio do caminho, já quebrei, já tive decepções, né? Eu já tive uma empresa de sites, né? Montar site, montar computador, eu era dessa área, enfim. E aí, há um tempo atrás eu atendi um chamado, foi o chamado do coach, e aí minha etapa, ela continuou com o coach já há algum tempo, né? E
E hoje o Danilo, terapeuta, na verdade, coach, está à tona, né? Tá bastante ativo, graças a Deus. E acho que é uma coisa, acho não, tenho certeza que é uma coisa que eu vou levar para o resto da vida e não paro mais, né? Eu sou casado, não tenho filhos ainda, e eu acho que é isso, um pouco da minha essência aí. Meus pais, graças a Deus, estão Bacana. aí, tenho 2 irmãs, tenho um cachorrinho, e é isso aí. Acho que é Show, show de bola. um pouquinho da minha história aí. E nesse momento, até hoje, né, que você se vê, você se arrepende de ter trancado a faculdade? Você se vê pensando como seria a sua vida se você tivesse continuado ou não? Não, eu não me arrependo nem um pouco. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi ter trancado a faculdade. Eu tenho um pouco de assim, eu não vou ficar me aprofundando aqui nesse podcast, mas assim, a minha opinião sobre essa questão de faculdade e tal, ela é um pouco polêmica, né? Eu, como bom Sim, empreendedor, é óbvio que eu vou sempre valorizar o aprendizado, mas eu acho que o mundo mudou, sabe, Paty? O mundo mudou. sim, O mundo mudou muito. E eu acho que o nosso sistema de ensino não acompanhou tanto essa evolução da humanidade, as pessoas mudaram, sim. né? Porque Então, hoje as pessoas já têm a cabeça um pouco mais aberta para entender o que, que é um terapeuta holístico, o que, que é uma quick massage, o que, que é uma massagem, mas quando você decidiu trancar a faculdade, não era tão evoluído, né? As pessoas no sentido de ter falado assim, nossa, você parou a faculdade, sistemas da informação para virar massagista. Questão é, de ego, de cargo, né? Então, por isso é. que eu te perguntei, você com certeza deve ter recebido muita crítica, julgamentos em relação a isso, e é por isso que eu te perguntei se em algum momento nesse seu percurso aí você teve esse arrependimento. Não, nunca tive esse arrependimento. E até você me fez lembrar de algo que foi bem impactante para mim na época. Depois, através de um amigo, eu fiquei sabendo, né? E foi muito forte isso para mim. Mas quando eu resolvi abandonar a faculdade, eu estava namorando. Inclusive, esse cara que fez massagem em mim era da turma ali, conhecia a minha namorada da época ali e tal. E ela terminou o relacionamento comigo. E depois eu fiquei sabendo que foi por conta disso, por eu ter largado a faculdade. E aí eu não sei os detalhes disso, mas deve ter sido aquela coisa, pô, Danilo largou a faculdade, foi ser massagista, o que ele quer da vida? Não vou ficar com um cara desse. Sim, Sei lá o que ela pensou, mas enfim, eu fiquei sabendo que foi por conta disso. Né? Acho que ela não estava enxergando um futuro em mim, alguma coisa do tipo. sim. E também, a minha resposta final é, sobre tudo que aconteceu, eu não me arrependo uma vírgula. Eu fiz o que eu tinha que fazer e estou muito feliz hoje de ter tomado aquelas decisões. Muito feliz, muito feliz. Legal. E ter o apoio, né, das pessoas próximas na época, que eram seus É, pais, isso também com certeza ajuda muito, né, essa tomada de decisão. com certeza, Bacana. com certeza. E você falou um pouquinho sobre você e tal, mas o que que te levou a ser um coach, Dan? Então, Com certeza acho que tem um pouco dessa ligação, né, do Danilo, tem, da tem, história do Danilo. tem bastante, na verdade. É o que eu comentei, né? Eu acho que eu deixei o Danilo, que gosta de se relacionar com as pessoas e ajudar as pessoas, eu deixei esse cara adormecido durante muito tempo. E aí ele teve que acordar em algum momento, porque sabe quando parece que você está dando um murro em ponta de faca, literalmente? Sim, Você faz os teus projetos, você faz suas coisas, dá certo, dá errado, dá certo, dá errado, dá errado, dá certo, enfim. Mas parece que não tem um porquê. Parece que você não está ali. Você fica se questionando, né? Qual que é a sua missão? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu verdadeiro significado nesse mundo? Você está fazendo o que aqui? Por que que você faz isso? Por que que você sai da cama para fazer isso? É só dinheiro? É só necessidade financeira, sobrevivência? Ou tem algo a mais? Né? Acho que eu comecei a me questionar muito isso e naturalmente veio uma resposta que foi o coach.
né? Então, um tempo atrás eu recebi esse chamado e atendi, porque foi algo do qual, assim, ó, pum, sabe aquele feixe de luz que eu falei para você, que veio assim rápido, foi começando a brilhar, 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 de repente, pau! Aí eu falei, nossa senhora. Um E aí, assim, choque. foi um choque, literalmente. Tipo, alguém chegou, essa energia chegou. Acorda, Danilo! Acorda, Danilo, sai daí, cara, você tem muito para oferecer para esse mundo, o que você está fazendo, tal. Foi mais ou menos isso, né? E aí eu tomei esse choque, esse chacoalhão, e aí eu fui me especializar, aí eu me formei em coach, e tenho 2 formações em coach, eu tenho metodologias aí para serem usadas, eu desenvolvi, né, tive, graças a Deus, a capacidade de desenvolver minha própria metodologia, fiz especializações dentro da área de coaching, né? Então, hoje eu consigo ter ferramenta, método, capacidade de poder ajudar as pessoas de diversas formas, nas mais variadas áreas da vida, e eu respondi esse chamado literalmente, né? Então, é isso, sobre o coaching. O que te levou, né, a ser o coach. E É. você sempre lidou, né, e lida com pessoas, e essas pessoas, elas nunca estão dividindo só coisas boas, né, certo? Elas sempre estão com algum problema, ou desafios, amarguras, coisas ruins, vamos dizer assim. E como você lida com isso? Porque com certeza você deve atender um coaching atrás do outro, e como você lida com essa energia, sem deixar a peteca cair, sem interferir no seu dia a dia, com a sua família, com a empresa também, porque você tem que dividir, né? Como você lida com isso? Acho que todo É mundo fácil? assume. Não, com certeza não. Com certeza não. Eu acho que todo mundo assume vários papéis no dia a dia, né? Então, a gente acorda Danilo, depois entra no personagem do empresário, depois entra no personagem do terapeuta, depois entra no personagem do coach, depois entra no personagem do amigo, do filho, do irmão, do marido, aí vai dormir com outro personagem. Enfim, se assume vários personagens, né? A gente tem uma vida hoje multidisciplinar, né, Paty, que é um grande desafio. Acho que o mundo hoje está de um jeito que assim, é um desafio viver de forma leve e equilibrada, né? Então, eu acho que o coach, ele é uma profissão na área de desenvolvimento humano bastante diversificada e que oferece muita ferramenta para ajudar as pessoas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que me toca bastante. E aí, como que eu faço para lidar com isso, né? O primeiro ponto, a energia. Na época que eu virei terapeuta, que eu, enfim, mergulhei nesse mundo, eu recebi várias dicas, várias instruções de como lidar com essa parte energética. Então, digamos que assim, não vou aprofundar nisso aqui agora, mas eu tenho algumas técnicas para eu poder manter os meus canais energéticos alinhados, né, para eu poder ser um canal. E foi uma coisa que eu sempre aprendi. Para todos que trabalham com ajuda ao ser humano, né, então, os terapeutas, os psicólogos, os fisioterapeutas, os enfermeiros, os massoterapeutas, enfim, toda esses profissionais que trabalham com o toque, com a atenção humana, né, lidando com os desafios das doenças, né, as patologias, os desafios da vida, tanto em doença, vamos falar assim, os desafios emocionais, mentais e físicos, né? Eu acho que esses profissionais precisam aprender a lidar com a própria energia, e eles precisam entender que eles são apenas canais, né? Eles são canais. Então, eu faço alguns exercícios para eu não absorver essas energias, e eu sempre atuo como um canal, como um guia. Eu estou aqui servindo como um guia, né? Ajudando você na sua jornada para você alcançar os seus objetivos e ser feliz. Então, Legal. eu uso dessa forma. Você consegue ter esse feedback. E se você tiver, por exemplo, numa roda de amigos, num churrasco, em um ambiente, você consegue identificar alguma pessoa que precisa de ajuda? Você consegue ter essa energia de falar que aquela ali precisa de um processo de coach ou de uma sessão de terapia? Você consegue identificar com essa energia, essa sensibilidade que alguém precisa da sua ajuda?
Eu ia falar, tem um pouco disso, né? Tem bastante disso. Eu acho que assim, Paty, todos esses anos aí, eu posso dizer que são quase 19 anos, né, nessa área, a gente aprende a desenvolver uma certa. Eu não vou falar intuição, eu não vou falar de clarividência, eu não vou entrar nesse aspecto aqui, tá? Tá? Mas eu vou dizer que a gente aprende a ter uma percepção um pouco mais refinada do ser humano. Existe, claro, algo que é palpável, que se chama leitura corporal. A gente aprende tudo isso, leitura corporal. Então, por exemplo, se eu pergunto alguma coisa para alguém, você lembra na sua infância como que qual que era o seu brinquedo que você mais brincava? Você tinha um brinquedo preferido e tal? Tem a leitura corporal. Se ela fica rosada, se ela fica pálida, a expressão do olhar, se ela olha para cima, para a esquerda, ou olha para cima, para a direita, se ela olha para baixo, se ela pega as mãos e raspa uma mão na outra, se ela cruza os braços, se ela põe a mão nos bolsos, se ela fica se mexendo, tudo é sinal. Absolutamente tudo é sinal. Nós somos ser de luz, nós somos seres de energia. As energias vibram, as energias têm memória, as nossas células têm memória. Né? Também não vou entrar em Legal. física quântica aqui, nessa parada energética e tal, mas nós somos seres de energia e a gente tem memória energética. Então, tudo é um sinal para dizer como aquela pessoa está, como ela esteve, pelo que ela passou, né? O que ela busca. Então, tudo isso é sinal. É muito importante avaliar isso. E aí, além disso, tem o lado energético que a gente aprende a sentir. E minha mestra sempre falava isso. Ela falava o tempo todo isso. Se você não sabe o que fazer, sinta o que fazer. E é assim, eu tenho histórias e mais histórias, mas assim, a gente faz exercícios de sensibilidade, do qual hoje, se eu contar aqui, alguém vai falar assim, mas esse cara é maluco, esse cara não sabe o que ele está falando. Não, o termo charlatanismo vem muito à tona quando a gente comenta sobre isso, né? Porque são coisas Uhum. que parece que você está adivinhando, parece que você está bruxaria, sei lá o que as pessoas pensam, mas não é nada disso, é uma sensibilidade. Tem uma frase que as pessoas dizem muito no mundo do coaching, no mundo do desenvolvimento humano, que eu gosto bastante, que é, na frente de uma alma humana, seja apenas outra alma humana, sem julgamento. Você está ali, cara, você está aqui, você está com algum problema, e eu estou aqui 100% com você, só para te ajudar. Eu quero te ajudar, é só isso. Não tem intenção nenhuma. Ah, mas você está preocupado com o dinheiro e tal. Poxa, Paty, quantos atendimentos eu já não fiz como terapeuta, como coach, sem cobrar Uhum. nada. Então você não pode virar para mim e falar, você está fazendo isso por dinheiro. Não, não estou cobrando nada. Então, por Sim. exemplo, numa sessão de terapia, sei lá, dezenas de pessoas que eu já atendi sem cobrar nada, puramente para ajudar. Inclusive, toda terça-feira a gente fazia atendimentos gratuitos lá no grupo. Então, assim, não é a coisa do dinheiro, é a coisa da doação. Esse é o propósito de vida que eu tenho, a minha missão, Da né? empatia, né? A empatia, exatamente. E sem julgamento. Eu já peguei, assim, diversos problemas que eu, Danilo, de forma fria, usando o que a gente tem aí como é que eu posso dizer, como os ensinamentos, entre aspas, que a sociedade impõe para a gente, eu poderia muito bem não atender a pessoa e julgá-la. Falar assim, eu não atendo esse tipo de pessoa. Vai embora daqui, eu não vou te Sim. atender. Eu poderia falar isso, não, mas a gente tem que se livrar dos julgamentos para poder atender a pessoa que está em processo de desafio, em processo de dor, de angústia, de amargura, de sofrimento, seja lá qual for. E aí atende a Certo. pessoa e ajuda ela a sair daquilo. E ajudar as pessoas, né? Ajudar o próximo, você acha que essa é a sua missão de vida? É o que te inspira a viver? Minha missão de vida é simplesmente ser um guia transformador para as pessoas. É isso, é simples assim. As pessoas me procuram para eu ajudá-las a transformar a vida delas de alguma maneira. Alcançar um objetivo, a realizar um sonho, um desejo, acompanhar elas no dia a dia para atingir um determinado objetivo, buscar conforto.
em alguma situação, algum desafio que elas estão passando na vida, né? E assim, tem de tudo, tem de tudo. Então, a minha missão de vida é exatamente essa. O legado que eu quero deixar é o Danilo me ajudou em algum momento da minha vida. Ponto. É, isso que eu quero, é assim que eu quero que as pessoas lembrem de mim. Pô, o Danilo fez a diferença na minha vida e ele me ajudou a encontrar felicidade de novo. Ele me ajudou a alcançar o meu sucesso, o meu propósito. Uhum. Né? Então, é isso que eu quero fazer pelo mundo. É o legado que eu quero deixar. Quero deixar esse mundo melhor. Eu quero deixar esse mundo com conteúdo de seres humanos mais completos, mais felizes, Sim. que tenham mais autoconhecimento e saibam lidar melhor uns com os outros. Né? Eu acho que uma coisa que Bacana. eu falava como massagista, como na época, né, que eu era só massagista, Aham. entre aspas, né, só massagista, vai parecer, os massagistas vão me matar aqui. Sim. Não, mas na época que eu tinha, vamos refazer essa frase assim, ó. Na época que eu tinha só o curso de massoterapia, eu falava para as pessoas, eu acho que se todo mundo recebesse uma massagem semanalmente, não haveria guerra no mundo. De tanto que eu acreditava, e ainda acredito, de tanto que eu ainda acredito no poder do toque, no poder de você fazer o bem para o outro. Quando você faz o bem para o outro, isso retorna para você. Então, Sim. imagina esse ciclo. Eu faço o bem para você, retorna para mim. Você faz o bem para o outro, o bem retorna para você. O outro Sim. faz para o outro faz para o João, para Maria, para o Pedro, para o Felipe, para a Gabriela, para a Juliana, para o João. Meu, imagina essa rede. Não vai ter Sim. guerra, cara, não vai ter problema no mundo. É a Entre rede do aspas. bem, né? A rede do bem, fazer o bem, receber o bem. Se isso acontece em larga escala, é sensacional. E para aquelas pessoas, porque a gente conhece, né? A gente está com a empresa, a gente atende muitas pessoas, e tem aquelas pessoas que não gostam de massagem, não gostam do toque. Você acha que ela se considera essas pessoas que têm um bloqueio? O que seria? Não sei É, qual seria a palavra de falar sobre isso, mas por que será que essas pessoas não gostam de toque? Não gostam por, de receber uma massagem? por alguma razão. Fato. Alguma razão. Se a gente levar em conta que nós somos pura energia, eu vou fazer um parênteses rápido aqui. Né? Se você colocar um pedaço de pele ou um pedaço de um órgão do seu fígado, do seu rim, do seu cérebro, qualquer que seja, e for lapidando, 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 olhando no microscópio, fazendo exames e mais exames e fazendo um aprofundamento, você vai chegar em átomos de energia. E se você abrir, expandir, já viu o Homem de Ferro, o filme do Homem de Ferro, quando ele está para descobrir lá eu não lembro agora o que ele vai descobrir, mas acho que é como que ele faz para descobrir o raio dele, que só sai da mão dele lá, Sim. que ele pega aquilo ali, ele faz assim, ó, e aí expande, e aí ele fala, nossa, e aí ele tem a descoberta dele. Se você pegar esse átomo e expandir, tudo que você vai descobrir, sabe o que é? Nada. Nós somos feitos de energia. De tantas camadas de energia e energia se formam células, que formam órgãos, que formam pele, que você tem hoje a matéria. Assim, eu estou falando de uma forma aqui muito superficial, muito coloquial. Sim. Tá? Então, se você for estudar física quântica, for estudar o ser humano, da onde nós viemos e tudo mais, você vai descobrir que nós somos por energia. E se nós somos energia, e temos hoje a capacidade de gerar interferência nessa energia, através da vibração, através do ambiente, das circunstâncias, se já foi provado, por exemplo, que a palavra tem uma vibração, e por isso ela tem poder, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas. Então, quando você me perguntar, uma pessoa que não gosta de ser tocada, né? Como que a gente lida com essa pessoa? Tem que entender o que está acontecendo com ela, do porquê que ela não gosta que as pessoas interfiram e invadam o campo energético dela. Qual é? Acho que a pergunta que fica aqui é: qual é o problema? Quais são os problemas? Quais são os desafios pelos quais ela passou na vida? Que essas Que criou esse células bloqueio.
Isso, que essas células estão ou confusas em em constante movimento, digamos assim, ou que estão bloqueadas a ponto de ser um peso para ela receber um toque. O que está acontecendo? O que aconteceu? Aí a gente vai ter que entrar num outro papo aqui, mas muitos assuntos para os próximos podcasts. Já vamos anotando. Vamos anotando. Bacana. E imaginando o Dan de 10 anos atrás, o Dan de hoje e o Danilo daqui 10 anos. Faz uma reflexão sobre isso. 10 anos para trás, hoje, 10 anos para frente? 10 anos para frente, exato. Olha, eu sou muito grato aos 10 anos que eu tive para trás, porque eles me levaram, me trouxeram até aqui, me fizeram quem eu sou hoje. E eu tenho orgulho de quem eu sou. Eu tenho... vamos colocar a modéstia aqui né? Lá do lado, bem longe, mas eu tenho orgulho de quem eu sou. Eu não passo por cima de ninguém, eu acho que eu tenho uma vida equilibrada, eu sou feliz. E minha missão de vida é ajudar as pessoas, então, assim, eu não tenho... como é que eu posso dizer? Os 10 anos que me levaram até o momento de hoje, não vou, né? Os 10 anos para frente eu vou falar daqui a pouco. Assim, 10 anos para trás, para hoje, me trouxeram até aqui. Então, eu sou grato a isso e me orgulho muito da minha trajetória. Por mais desafios que eu tenha tido, né? Assim, tive muitos, né? Momentos de superação, momentos de muita dificuldade, mas eu sou muito grato. E eu acho que os 10 anos lá para trás, esses 10 anos, eu acho que eu tive as pessoas certas do meu lado, eu tive as pessoas das quais eu sou muito grato, continuo sendo até hoje. Eu acho que eu tive sabedoria para decidir coisas na minha vida que me levaram até aqui. Eu acho que é isso, Paty, assim, sem muitas delongas, eu acho que assim, eu sou grato à sabedoria, sou grato ao ambiente e sou grato às pessoas que estiveram ao meu redor e que me ajudaram na minha trajetória. E eu acho que eu evolui bastante, eu acho que eu aprendi muito. Eu acho que esses 2 últimos anos que passaram, eu aprendi mais do que todos esses 10 anos que eu tive lá atrás, sabe? Então, essa é uma reflexão que eu faço de hoje para trás. Hoje eu estou num momento muito feliz, né? Estou num momento muito bacana da minha vida, com sei lá quantos desafios. Só que olha que interessante, hoje eu não tenho medo deles. Acho que há 10 anos atrás eu tinha. Há 10 anos eu tinha medo dos desafios, eu ficava apavorado. Hoje não. Hoje eu tenho uma certa ansiedade, mas eu não tenho mais medo, sabe? Eu acho que eu aprendi que o medo que a gente tem da vida, dos desafios, dos problemas, das situações que acontecem, ele não serve muito para ajudar a gente, sabe? Eu acho que o medo é super importante, a gente vai gravar um podcast para falar do medo, né? O medo vai ser um tema de um podcast aqui, do canal Viva de Atitude. Mas eu acho que eu não tenho mais o medo, acho que o nível de medo que eu tinha eu não tenho mais. Eu vou te falar que isso é libertador. É libertador. Então, acho que hoje, a reflexão do hoje é, eu não tenho mais medo. Então, eu falo, vida, vem para cima que eu estou preparado, estou sem medo, encaro o que tiver que encarar. Vem que eu estou preparado. Eu sei que existem muitos desafios, né? Sim. Eu sei que existem problemas, desafios que as pessoas passam que são pesados, né? Mas eu não tenho medo. Eu acho que o pior que vem acontecer, não vou dizer para você que eu vou estar preparado, mas eu estou aberto para a vida. Tanto para as coisas boas quanto para os desafios que venham. Eu sei que de uma forma ou de outra eu vou aprender com isso, vou evoluir. E talvez esse seja o significado de vida, né, Paty? É isso aí. Sim. Bacana. Aí, e bom, pode falar. E os 10 anos para frente, né? Ah, sim. Não vou me estender também, tá? Porque, poxa, a gente já está em... acho que os 10 anos para frente,
eu tenho minhas metas, meus objetivos. Eu penso em ser um treinador de alto impacto e eu quero levar a minha mensagem para o máximo de pessoas, possíveis. O maior número de pessoas possível. É isso que eu quero para os meus próximos 10 anos. Eu quero que esses 10 próximos anos eu consiga levar essa mensagem para milhões de pessoas e eu consiga ajudar essas pessoas a encontrarem a verdadeira felicidade delas, o seu propósito, encontrarem as suas missões, os seus propósitos de vida e serem felizes. Sabe por quê? Porque a gente é tema de podcast também, né? A gente está preparando aí uma série de temas muito legais aqui. E um desses temas é falar sobre a felicidade. A gente vai falar sobre isso. Dá um spoiler aqui, né? A gente não busca a felicidade, a gente constrói. E é isso que eu quero ensinar as pessoas a fazer. Acho que eu vou usar os meus próximos 10 anos, já que você falou de 10, não falou de 5, não falou de 15, não falou de 20, falou de 10, então eu vou te responder para os 10. Meus próximos 10 anos eu vou usar com esse propósito. Ajudar as pessoas a construírem as suas felicidades. É isso. Show. E sem revelar a identidade do seu coach ou de paciente de quando você atende antes de ser o coach de forma terapêutica, você poderia nos contar alguma história de mudança de hábito que te deixou orgulhoso? E que fez, de repente, você acreditar a não desistir dessa linda missão de ajudar as pessoas? Eu podia ficar aqui, sei lá, o resto do dia, né? Contando... porque são muitos anos de experiência, então acredito que deve ter muitas histórias. Mas teve alguma mais marcante, mais impactante? Teve, acho que 2 histórias me marcaram muito. Uma delas foi de um caminhoneiro. A minha mãe tinha um estacionamento ali na região da Berrine, ali, né, no Brooklyn, ali. E ela tinha um estacionamento numa esquininha ali da Berrine, perto da Avenida Água Espraiada ali. E eu ia ajudá-la de vez em quando. Eu fazia algumas coisas lá, manobrava carro, isso era... né, multitarefas. Multitarefa. E eu estava ali no início, né, da minha jornada como terapeuta, já tinha me formado e tal, mas estava no início e tal. E aí, eu lembro que eu estava ali manobrando os carros e tal, ajudava no financeiro também, emitia os tickets e tal, dava para as pessoas que deixavam o carro ali, tinha os mensalistas, tinha os avulsos, legal. E aí, um belo dia, estacionou um caminhoneiro ali, tinha na calçada tinha um muro grande, e o caminhoneiro veio e parou o caminhão dele ali, era o único espaço que tinha, ele parou o caminhão ali. Eu não lembro por que ele parou ali, o que ele estava fazendo, eu não vou lembrar os detalhes disso, mas ele ia estacionar o caminhão, acho que em outro lugar, para poder fazer o carregamento de alguma coisa. E eu lembro que esse cara desceu do caminhão, entrou no estacionamento e pediu água. Falei, vocês têm aí um copo d'água para me dar? Então, minha mãe foi até aí tinha era um banheiro com depósito ali e tal, e ali tinha uma salinha que ela se trocava, tinha ali micro-ondas, que o rapaz que trabalhava com a gente também esquentava a marmita, aquela história toda. Foi lá, pegou uma água pro caminhoneiro, deu uma água para ele e tal. E eu já estava nessa época, e tudo que eu reparava era leitura corporal, eu reparava nas pessoas, já estava, né, nessa pegada de terapeuta, reparei que esse caminhoneiro, o cara não virava o pescoço. Ele era durão, duro mesmo, parecia um robô, cara, pá, tal. E eu abordei o cara e perguntei para ele, falei, você tá com um problema no pescoço, né? E eu peguei o jeito da minha mestra na época, que era um jeito muito assim, entrão. Era entrão mesmo, assim, mas eu era entrão com integridade, porque eu era entrão, eu não queria ser intrometido, eu era entrão no sentido de, quero te ajudar. Então eu peguei um pouco o jeito dela, um jeito mais grosseirão, mais brusco, assim, né? Direta, né? Direta. Ela era uma japonesa, uma oriental, assim, bem... Ela chegava na sua cara. Ela tinha uma... Também não quero entrar muito nesse assunto, mas ela tinha uma percepção, uma intuição extremamente aguçada. Paty, ela chegava na sua cara e perguntava as coisas para você que você fez no dia anterior, na semana anterior, ou há 3 anos da sua vida. Ela chegava para você e perguntava e falava alguma coisa que você falou, meu, como que essa mulher sabe disso? Tipo, como que ela descobriu? Umas paradas assim.
E eu peguei um pouco o jeito dela, assim, a gente vai, sabe, o rapport, né? A gente vai pegando o jeito das pessoas que a gente convive. Bom, de fato, eu cheguei pro cara, eu cheguei para ele de um jeito entrão mesmo, eu falei assim, que você tá com problema no pescoço? O que é isso aí? Por que você é assim e tal? O cara já me olhou assim, não, porque tem esse problema há anos aqui e tal, isso aqui, acho que é muita tensão de dirigir na estrada, né, o caminhão, o volante. Ah, quer que falei para ele, eu sou massagista, quer que eu faça uma massagem para te ajudar e tal? Aí tal. Só que na minha cabeça eu não ia usar massagem para ajudar ele. Eu ia usar a quiropraxia. E aí eu botei o cara no banquinho e tem um negócio que a gente chama de VaptVupt, que eu aprendi, que é uma sessão, né, que a minha mestra me ensinou, que é uma microsessão de quiropraxia com alinhamento energético para que a gente possa... VaptVupt é assim, ó, é um resgate imediato, digamos assim. Ou seja, a pessoa está passando por algum problema, seja emocional, mental, físico, e a gente usa o VaptVupt, traz a pessoa. É como se você estivesse morrendo afogado, alguém te pega, te traz à tona e fala, ó, respira. Você tem uma vida, agora vai cuidar dela. VaptVupt é mais ou menos isso. E eu lembro que eu peguei tipo, o banquinho que tinha ali na guarita do estacionamento, botei ali do lado da guarita, o cara sentou e eu comecei a sessão de VaptVupt. E a sessão de VaptVupt começa pelas mãos, que é para você já não chegar né, de uma forma já brusca. Pegar a mão, aí vai soltando dedo por dedo, tal, soltando mesmo, instalando, né? Vai soltando, pá, não sei o quê, depois mexe no braço, solta o ombro, o cotovelo, solta ali a escápula, vem para a cervical, depois vai para o outro braço, pá, não sei o quê. Legal. E aí eu comecei a soltar a musculatura cervical dele, extremamente, né, tensionada, né, as fibras ali todas. Eu comecei a soltar e comecei a fazer ali tipo um guachá com os dedos e tal, para receber ali oxigênio, sangue e tal, para nutrir aquele músculo de alguma forma. Fiz um alongamento rápido e tal. Depois eu fui soltar a cervical dele com algumas manobras de quiropraxia. Bom, só sei que na primeira soltada, onde a gente pega aqui através do maxilar, né, inclina a cabeça da pessoa, faz o movimento e dá um leve tranco para a gente soltar toda a parte articular ali que está grudada na musculatura, fez um barulho absurdo, né? E eu soltei bem ali. Foi o primeiro movimento assim para a esquerda, aí prá. Na hora que fez o prá, e eu voltei com a cabeça dele e segurei no meu cotovelo, aqui entre antebraço e bíceps, e segurei para ele não tomar o susto do tranco do efeito do rebote, né? E eu trouxe a cabeça dele de volta, segurei no ombro dele para ele ver que estava tudo bem e soltei. Esse cara se urinou. Ele perdeu o controle ali da urina e se urinou e fez xixi nas calças, literalmente. E naquele momento, ele não falou nada. Ele só tomou um susto, ele meio que deu um pulo assim no banquinho e ficou ali e tal. E aí, legal, aí ele não falou nada e tal. Aí eu falei, tudo bem aí? Aí ele, não, só tomei um susto e tal. Eu não lembro direito das palavras que ele usou, isso faz muito tempo, né, Paty, e tal. Eu lembro que ele tomou o susto e falou, não, então tá bom. Então, ó, coragem, vamos pro outro lado aqui e acabou, tá? É isso aí, isso vai resolver seu problema aqui. Aí ele, não, mas não vai machucar? Não, não vai machucar, confia em mim. Aí fui lá para o outro lado, fiz um alongamentozinho, para o outro lado também, para a direita. E aí eu já comecei a sentir um cheirinho, né? Cheirinho de xixi, aquela coisa e tal. Aí ele, com todo jeito ali e tal, ele pediu desculpa. Ele falou, acho que aconteceu aqui né? Pô, é normal isso? Aí eu falei para ele, pô, cara, você nasceu, né? Pô, agora se libertou, normal, se preocupa não. Quer ir no banheiro? Vamos ali no banheiro e tal. Aí a gente deu uma toalha para ele lá. Ele não tinha calça, cueca, ele não tinha nada, né? Então, eu não sei no caminhão, depois se ele se trocou, se ele tinha alguma coisa, enfim, mas ele não tinha nada ali, ele foi no banheiro, ele se enxugou lá, tal, deve ter lavado, tal, voltou, se mijou um pouquinho, não foi nada absurdo, mas né, soltou uma urina ali. Só que esse cara, ele já veio com outro semblante. Ele veio corado,
Ele veio com um sorriso no rosto. Aí ele me agradeceu muito, ele me pediu para, né, podia me dar um abraço, ele me deu um abraço e tal. Aí eu contei, quando o cara foi lá para o estacionamento, assim, eu contei para minha mãe, né? Eu falei, mãe, eu xixi nas calças e tal, né? E eu falei, mas por que? Acho que foi um susto, né? Ele ficou assustado e tal. Enfim. Ele se libertou, Paty. E aí isso para mim foi bastante revelador, bastante intenso, porque depois que ele me deu um abraço e tal, esse cara ficou empolgado. Ele chegou de um jeito meio travado, meio caminhoneiro de ser, né? Tal, aquele jeitão assim. E o cara virou, eu não vou dizer virou uma Outra boneca, pessoa. né? Mas ele se abriu, ele começou a falar e virou outra pessoa ali, né? E aí me deu um abraço, agradeceu, e ele contou ali para minha mãe e tal, que ele tinha esse problema há anos, e ele nunca conseguiu reverter aquilo, né? Ele não sabia por que ele tinha aquilo. E ele tinha dificuldade para viver com aquilo, que dirigir, né? Ele tinha que virar o pescoço e tal, virava o corpo, ele não tinha flexibilidade. Então, isso foi bastante importante para mim, gratificante. E aí, para completar essa história, ele falou que ele pediu o meu telefone, eu já tinha feito um cartãozinho, né? Que tinha ali o meu símbolozinho e tal. Uhum. E o meu telefone, e aí eu dei o meu cartão para ele. Ele falou que ele ia mandar pintar na carroceria do caminhão dele o meu nome e o meu telefone para divulgar o meu trabalho, porque em gratidão, né, em agradecimento ao que eu fiz por ele. Sensacional. Bacana. Não vou nem continuar, senão eu vou me emocionar, mas foi muito legal, foi muito legal. E uma outra história, rapidinho, foi bem parecida. O cara... Eu estava trabalhando na clínica ali do Senesp, ali no Centro Empresarial de São Paulo, aqui na Maria Coelho Aguiar, ali. Fui contratado por uma clínica ali para ser acupunturista. Só que, obviamente, eu não usava só acupuntura, né? A pessoa chegava para mim e usava a técnica que eu julgava que tinha que usar para poder ajudar a pessoa. E aí, legal, esse cara chegou um dia e ele falou que tinha também problema de cervical, né? E há anos, eu lembro até hoje, esse cara, número 7, sempre ficou marcado para mim, então eu posso dizer com toda a integridade aqui, ele há 7 anos com problema na cervical. Paty, esse cara virou e falou para mim, não era um cara humilde nem nada, ele era diretor de uma das empresas ali do Senesp, né? Não vou colocar a empresa aqui para não expor nem nada, há 7 anos convivendo com isso. E aí ele foi lá para se consultar comigo. E eu fiz a mesma coisa com ele. Soltei com a quiropraxia, botei as agulhinhas, aí ele embarcou num tratamento de acupuntura. E ele virou para mim e falou que ele já tinha ido em vários médicos, tinha feito vários exames, já tinha feito massagem, já tinha tentado acupuntura em outros lugares, tentou um monte de coisa e nada funcionava. E eu consegui tirar o cara dessa angústia, graças a Deus, consegui tirar ele desse sofrimento, deu tudo certo, ele entrou no processo de acupuntura, aí depois eu saí dessa clínica, fui trabalhar num spa, e o cara foi para o spa, continuou comigo no spa, e foi muito legal, foi assim, é um dos cases que eu tenho de sucesso também, que, nossa... enfim, tem uma outra senhora que o marido não olhava mais para ela, e ela estava super triste, tadinha. Ela tinha, acho que quase 60... Não, ela tinha por volta de 60, 63... Agora eu não vou lembrar exatamente a idade, mas uma faixa de 60 anos. E ela não se cuidava, Paty. E ela reclamava que a família dela não dava atenção para ela, que o marido não olhava mais para ela, não dava mais atenção, não queria mais sair com ela. E ela literalmente não se cuidava. Ela não se maquiava, ela não penteava o cabelo. Meu, às vezes ela chegava até com um cheirinho forte, sabe? Eu não sei se ela tomava banho. Assim, e eu atendi essa senhora numa clínica, entre o spa. Não, peraí. Foi essa clínica, depois Senesp, depois o spa. A primeira clínica que eu trabalhei foi ali na João Cachoeira, ali no Itaim Bibi. Essa senhora chegou para mim e começou um tratamento comigo lá. E aí ela tinha todos esses problemas. Ela não se dava bem com a família, as filhas não queriam vê-la, o marido não ligava para ela e ela não se cuidava. E aí eu fui fazendo um trabalho de
de massagem, simplesmente massagem e terapia, conversando. E eu botei essa mulher para viver. Graças a Deus, um dia ela chegou lá falando que o marido dela convidou ela para jantar, e eles foram jantar, e essa mulher chegou, depois a dona da clínica virou para mim e falou assim, Danilo, o que você fez com essa mulher? Que ela chegava Fala um outra. milagre. Ela chegava outra na clínica. Eu lembro que a clínica entrava assim, né, na calçada, a clínica era o térreo, no térreo tinha as cadeiras de massagem, de quick massagem, depois as cadeiras de reflexologia, e lá em cima você tinha salas de atendimento para atendimento de longa duração, né? Massagens de 30, 60 Aham. minutos e tal. Aí tinha drenagem linfática, tinha massagem relaxante, tinha shiatsu, enfim. Eu atendia lá em cima, tanto lá embaixo com cadeira de quick massagem, quanto lá em cima quando era tratamentos de longa duração. Essa mulher começava a chegar, a entrar na clínica, conversando com todo mundo, maquiada, penteada, bonita, bem vestida, sabe? Feliz, assim. É uma história de sucesso que eu tenho orgulho de contar, porque eu resgatei aquela senhora para a vida e, nossa, foi muito legal acompanhar isso. Sim, é o que a gente comentou, né? A corrente do bem que você falou no início. É. Se todo mundo fizesse massagem, todo mundo ia estar de bem com a vida, ia estar de bom humor. Foi o que aconteceu com o caminhoneiro, com essa senhora. Fez uma massagem, outra pessoa, porque não é só a massagem, né? Eu costumo até dizer, até nos nossos eventos, pela empresa que a gente faz, que um bom profissional, um bom massagista, não é só aquele que faz uma boa massagem, né? Aquele que tem um pacote completo, aquele que sabe se comportar, que sabe conversar, que consegue identificar o problema de cada pessoa para fazer um tratamento completo. Mas legal essas histórias, muito emocionante. E acima de tudo, se doar, né? Você literalmente Se doar, se entregar, exatamente. Você literalmente abrir o seu campo, servir de canal para, né, para jogar tudo que eu acredito, né? Toda essa força, você serve de canal para essa força chegar até a pessoa que você quer ajudar. Então isso é sensacional. E histórias de coach, Paty? Sim, milhões também. Gente conseguindo emprego, gente que com várias crenças, vários preconceitos, sabe? Assim, gente que falando assim, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Sim. E aí, no final do processo, vira e fala, puxa, foi a melhor decisão que eu podia ter tomado foi ter, sabe, ter feito isso, assim. Eu vou falar exatamente o que para não expor as pessoas, mas, assim, pessoas que não queriam usar determinados aplicativos e passaram a usar, porque isso ia aumentar a produtividade, as chances dela conseguir o objetivo dela, sabe? Pessoas que trabalhavam com chefes que não eram líderes, eram chefes, né? E passaram a se relacionar de uma outra maneira. Pessoas que pediram demissão e não sabiam o que fazer da vida, estavam perdidos, encontraram um propósito, direcionamento para retomar a vida. Ixi, tem muita coisa. Pessoas que terminaram seus relacionamentos e estavam buscando conforto, buscando apoio, buscando serenidade para continuar acreditando que a vida valeria a pena, né? Porque o momento de terminar relacionamento é um momento extremamente doloroso. E o processo de coaching trouxe isso. Vou falar que o Danilo, o processo de coaching é muito poderoso para fazer esse resgate, né? Para ter um novo começo. Eu não vou entrar aqui nas diferenças de terapia, psicoterapia, psicanálise, coaching. A gente vai falar sobre isso. Vai ter podcast para falar sobre Vamos isso. Vamos ter tempo. Mas são muitas histórias. Agora eu vou fazer um jogo rápido com você de perguntas para você responder. Eita, vamos lá. Cara, se assustou, fica tranquilo, é algo simples. Então tá bom, então vamos lá. Vamos lá. Praia ou montanha? Mas peraí, tudo bem, já sei a primeira, mas eu tenho que responder sim ou não, ou eu posso... Não, é que depende, vai ter coisas que é sim ou não, ou alguma alternativa que você vai ter que escolher uma das duas. Então tá bom, então vamos lá. Então a primeira é praia ou montanha? Praia ou montanha, o que você praia prefere? Praia no verão, montanha no frio. Não, uma só, praia ou montanha? Praia. Qual é a sua preferência? Praia. Praia. Coração ou razão? Coração. Uma cor preferida? Azul. Cidade ou campo? Putz, Paty, essas perguntas, caramba.
Queremos Cidade. conhecer o Dan. Cidade. Cidade. Videogame ou jogo de tabuleiro? Opa, você tá sendo maldosa? Caramba! Bora, você não pode pensar, tem que ser rápido. Tabuleiro. Tá. Ser famoso ou conhecer um famoso? Ser famoso, porque... Chique. ser- Corajoso. É... Ah, É. pode explicar ou não? É papum. Não, é papo 1. Então, ser famoso. Show. Comida preferida? Uma Comida... comida, um prato. Ah, é papum. Vou falar. Sei lá. Manga. Manga, tá ótimo. Adoro manga. O que, o que faz você sentir frio na barriga? O que faz eu sentir frio na barriga? Ah, é que eu estava falando, ó, eu vou precisar fazer um parênteses aqui, não tem jeito. Tá. Eu trabalhei muito ao longo desses anos o meu medo, a minha ansiedade e tal. Então, por mais que eu sinta, não frio na barriga, assim, mas eu acho que sempre quando eu estou diante de um desafio na frente de muitas pessoas, eu sinto uma grande responsabilidade nisso. E acho que essa responsabilidade me Você faz faz sentir sentir um frio na barriga. frio na barriga. É isso. Legal. Tem tatuagens? Não, mas eu tô pensando em fazer. Ó, falei isso ontem, ontem foi meu aniversário, e conversei com a minha esposa, né, com a Cris, sobre isso, inclusive. Ainda pretendo fazer, mas não tenho. Legal. É um filme que marcou sua vida? Um filme que marcou minha vida. Posso falar dois? Pode. Então tá bom. A Procura da Felicidade e Matrix. Matrix? O pessoal pode achar meio banal. Pô, Matrix? Cara, o filme Matrix tem... Para quem é empreendedor, para quem lida com essa parte de desenvolvimento humano e tal, tem muitos significados. É extremamente bacana aquilo. Legal. E ó, eu não sei, você vai perguntar alguma coisa de série? Não, mas pode falar. Então tá bom. Eu tô no meio da série O Gambito da Rainha. Então já deixo aqui de dica para quem quiser assistir. Legal. Eu assisti. Você assistiu? Ah, é sensacional. Eu assisti na semana passada. É. E aí, assim, Indicação da minha mãe, gostei. é muito bacana. Que bom que você assistiu. Que bom que você assistiu. Depois a gente pode conversar sobre os insights aí dessa série. Essa série é muito legal e, assim, para todo mundo que lida com desenvolvimento humano, né, os psicólogos, terapeutas, Sim. enfim, coaches, cara, essa série é inteligência emocional pura, PNL pura, é uma coisa impressionante. Muito, muito legal. O que mais? Show. Um livro. Um livro. O Poder do Hábito. Show. Uma pessoa que foi ou é sua referência? Só uma? Só. Acho que... Não que isso tenha acontecido há muito tempo, mas é razoavelmente recente, mas acho que eu posso dizer que Jesus Cristo. Tenho aprendido muito com pequenas coisas que eu tenho estudado, tem me trazido grandes lições e com certeza é um dos meus mentores. Legal. Uma música favorita? Uma música favorita... Tem uma música que eu gosto Ou muito um do ritmo, filme... talvez? Eu gosto muito de jazz, de blues, de jazz, mas eu sou muito... Assim, eu gosto de tudo um pouco, Paty. Eu não curto alguns Bem estilos. eclético. Não curto alguns, mas eu curto a maioria. Mas se eu posso dizer assim, uma música que eu tenho ouvido bastante, que me inspira, até para eu poder desenvolver algumas coisas aqui, é uma música do filme O Gladiador. Eu não gravei o nome dela ainda, mas ó, eu vou pegar aqui para te falar. É a música que eu, inclusive, uso em algumas visualizações, algumas dinâmicas. Chama Elysium.
Tá, bacana. Um mico, Um mico. pode ser recente ou que já aconteceu. Eu tinha recém mudado lá da onde eu morava, né? Eu morava na Zona Leste, perto da Tatuapé ali e tal, e aí eu mudei para o Jabaquara. Quando eu mudei para o Jabaquara, eu mudei perto do Shopping Plaza Sul. E aí eu convidei os meus amiguinhos lá, né, que eu tinha lá, e eu falei, ô, vamos dormir lá em casa, a gente vê filme, fica jogando, fica zoando, sei lá, né? Era molecão, adolescente. E aí a gente já vai na inauguração do shopping que vai ter lá perto de casa. Inauguração do Shopping Plaza Sul. E aí, Paty, no meio, a gente era molecada, né? Tinha um saguão assim no meio, tipo uma roda assim, que você conseguia olhar para cima e você via os andares. E tinha como é que eu posso dizer? Umas grades assim, que as pessoas ficavam ali apoiadas na grade, olhando para baixo, olhando para cima e tal. E a gente estava passando no térreo, eu e os meus amigos, e eles começaram a mexer com umas menininhas que tinha, assim, grudada na grade ali no primeiro andar. E começaram a encher o saco. Eu sempre fui mais tímido, né? Essa coisa, né, de namorar, paquerar e tal, eu sempre fui mais timidão e tal. E aí eu não falei nada e tal, eu tava andando ali, eles começaram a zoar com as meninas, aí eu peguei e olhei para cima para ver quem eram as meninas, e eu tava andando, olhando para cima, vendo o que eles estavam zoando. Eu esbarrei numa lata de lixo, daquelas grandes que vem até a cintura, assim, ó. E para o meu azar, a tampa era de metal e o lixo estava cheio. Nossa. Eu esbarrei no lixo. Eu estava andando, olhando para cima, eu esbarrei no lixo, o lixo caiu, foi lixo para tudo quanto é lado, tinha copo de refrigerante com refrigerante ainda dentro. Eu fiz uma miscelânea, fez um barulho infernal, assim, blá! Aí eu tomei aquele susto, aí eu vi que veio o segurança que estava assim perto, assim, veio, né? Aí eu lembro que, poxa, eu pedi desculpas e tal, eu fiquei, acho que eu devo ter ficado vermelho, roxo, verde, amarelo, eu devo ter mudado de cor ali, nossa, acho que foi um dos maiores micos que eu já paguei, foi esse dia. Legal. E para finalizar, uma frase de impacto. Uma frase de impacto, poxa, tem tantas frases, né? Coach gosta de frase, né? Coach gosta de ficar falando de frase motivacional, frase que faça sentido. Mas eu gosto de uma, inclusive, que eu uso na minha apresentação, em uma das minhas apresentações, que é a seguinte: o mundo pode fazer tudo por você, menos a sua parte. E eu sempre falo que a sua parte, que a minha missão é ajudar você a fazer a sua parte. Essa é a frase legal. que eu gosto. Porque assim, isso não motiva só você, né, Dan, mas todos nós. Exatamente. É uma frase que eu gosto porque ela representa exatamente a minha linha de atuação, né? E esse podcast, né, Viva de Atitude, é exatamente sobre isso. Assim, o mundo é abundante, o mundo pode fazer tudo por você. Tem muita opção, a vida está aí para ser vivida. Só que você precisa fazer sua parte. Se você não fizer sua parte, se você não levantar a bunda da cama, da cadeira, todo o santo dia e lutar por aquilo que você quer, pode até ser que você consiga, mas eu te garanto uma coisa, vai ser muito mais difícil e vai demorar muito mais. E aí, o processo de coaching, inclusive um dos conceitos do coach é isso. Vamos fazer outro podcast para a gente conceituar o coach e tal, né? Sim. Mas já dando um spoilerzinho aqui, assim, coach é isso. Coach é você assumir o comando da sua vida, o seu controle remoto e mudar os canais que você quer mudar. Né? Então, você assume a responsabilidade perante a sua vida, seus atos, e vai em busca do que você quer. É entrar em ação, é tomar atitudes que justifiquem a busca pelo seu objetivo. Não atitudes que não façam diferença para a sua vida, são as atitudes certas, no tempo certo, da maneira correta, que vão fazer você ir para frente, alcançar o seu sucesso, sua felicidade. Então, essa frase representa isso para mim. O mundo está aí à disposição, mas você precisa fazer sua parte. E eu estou aqui para te ajudar a fazer sua parte, porque nem sempre fazer sua parte é fácil. Então, essa é a minha missão, ajudar você a fazer sua parte para você alcançar a sua felicidade. É isso. Maravilha. Acho que deu para a gente conhecer bem o Dan, o Danilo Coach, o Danilo Terapeuta. Bem legal.
Bacana. Então tá bom, ficamos por aqui. Esse foi mais um episódio do podcast Viva de Atitude, aonde a gente não corre atrás das coisas, porque quem corre atrás, Paty, Nunca chega na frente. é isso aí, é isso aí. Quem corre atrás nunca chega na frente. A gente busca, a gente alcança, a gente não tenta, a gente faz. Legal? Então, bacana. Esse foi mais um episódio do Viva de Atitude. Se você estiver vendo a gente pelo Instagram, pelo YouTube, eu não sei qual mídia que você está assistindo a gente, mas, poxa, deixa o seu like para a gente, a sua curtida, salva aí esse podcast para você assistir de novo. Enfim, comenta, participa junto com a gente, né? Coloca aí sua dúvida, seus comentários, diz para a gente o que você está achando, coloca a sua opinião. É legal para a gente saber qual que é a linha que a gente vai seguir para poder falar sobre assuntos interessantes aí que ajudam as pessoas no dia a dia. Tá bom? Então deixa sua curtida, seu like. Se for no YouTube, já ativa o sininho, se inscreve lá no canal, ativa o sininho para que você receba aí as notificações dos próximos episódios, não só dos podcasts, mas dos outros vídeos. Vai ser muito legal ter você aqui com a gente, participando. A gente fica por aqui. Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau! Tchau!